Bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a um tema desafiante, que nós já vamos falar daqui a pouquinho deles, mas antes alguns recados importantes e que envolvem a grande parte de vocês, né, como orientandos, orientandas minhas. No dia 26, começa a semana, nós temos a Universitas, e a Universitas, que vai ser a semana toda. Na sexta-feira da Universitas, que vai ser o dia... deixa eu ver na data aqui. Vai ser o dia... Vai ser no dia 21. Será no dia 21, das 15 às 18 horas, no dia 21, das 15 às 18 horas, nós vamos ter na PUC a mostragem de pesquisa do NEAD. Essa mostragem de pesquisa do NEAD, ela vai trabalhar com a perspectiva do estado da arte. Vocês todos, seja TCC, seja PIBIC, dissertação, tese, vocês vão apresentar nesta data o estado da arte, como é que está, como é que vai ser feito, e isso vai ser comentado pelos professores doutores, também ligados ao NEAD. Vai haver o comentário, a abordagem, alguns debates, algumas colocações, mas qual que é o objetivo? É voltado para o aluno da graduação, para ver o que está sendo pesquisado. Eu começo no dia 21, eu vou expor as 4 linhas de pesquisa do NEAD, o projeto que nós temos na divulgação da marca do Mercosul, e aí vocês vão apresentar em uma escala de ordem. Primeiro, a questão dos TCCs, depois a questão dos PIBICs, depois as dissertações, e depois a questão da tese. Numa escala da antiguidade. Os que entraram mais recentemente começam, e os que estão terminando vão finalizar. Então, vão finalizar. Então, é como falar assim, da Amanda, tem vários que estão fazendo mestrado, mas a Amanda já está no processo de conclusão, então ela vai mais para o final. Então, o final é sempre numa escala crescente. E que vão ser comentados pelos professores doutores. Os trabalhos vão ter... Ela vai ter um tempo para exposição, nós vamos organizar bem isto, e cada um de vocês, a Loren também vai ter isto, e depois... para a apresentação. Lembro também que já estão abertos para muitos aqui, inclusive também para a Lore, que nós vamos ter estão abertas as inscrições para o mestrado. Mestrado e doutorado. Já estão abertas as inscrições para o mestrado e doutorado. Então, vale a pena para vocês se prepararem nisso. Professor, tem condições de bolsa? Tem. Temos condições de bolsa, você vai competir, mas existe a possibilidade de bolsa. Certamente existe a possibilidade de bolsa. Bom, antes ainda de passar a palavra para a Amanda, também fazer alguns comentários sobre o nosso congresso, parabenizar toda a equipe do NEAD, fiquei orgulhoso de vocês, sobre a liderança ali do Conselho de Monitoras. Eu fiquei muito orgulhoso de vocês. Realmente foi muito elogiado a organização, ficaram admirados com a organização. É claro que o público, nós não temos o controle sobre o público, haviam muitos congressos ao mesmo tempo, mas a organização, a nossa parte, ela foi muito bem feita. Então, eu tenho que cumprimentar muito o pessoal do NEAD, me deixou muito orgulhoso, todos. O Conselho de Monitores, que também funcionou atribuindo as funções,
E, claro, não é fácil, o cansaço, o desgaste, mas foi maravilhoso, né? E a possibilidade, quem esteve, a possibilidade dos contatos, né? Eu conversei já com os contatos que vocês tiveram, isso aqui, isso não tem preço. Essa é a grande vantagem é uma vantagem dupla, né? Ela tem o conteúdo e os bastidores. Esses contatos que são, eu posso falar de cadeira, os meus contatos foram responsáveis pelo meu doutorado, neste congresso, inclusive, e isso, você engatilha as coisas, e isto não tem preço. Bom, Loren, você tem algum comentário, alguma coisa? Vou parabenizar também, né, todo mundo que participou e ajudou, todos os voluntários que ajudaram a gente no congresso, porque foi uma tarefa difícil, mas foi incrível. Eu falo, eu cheguei chorando em casa, falando para minha mãe com quem eu conversei, acho que foi a melhor oportunidade, é uma das melhores oportunidades que a gente tem aqui durante a faculdade, até depois dela. Então, boa sorte, Amanda, na tua apresentação. A palavra é toda sua. Amanda, por favor, já está, vocês podem abrir até o já está liberado aqui. Beleza, então vou compartilhar a tela. E colocar no... E é um tema interessantíssimo, mas sou suspeito. Bem, então hoje eu vou falar um pouco sobre algoritmos discriminatórios, né? Então, é quando a gente desenvolve inteligências artificiais que podem ter algum reflexo na questão, nesse caso da minha análise, da desigualdade social. E como que vai funcionar a apresentação? Primeiro eu vou introduzir alguns conceitos de computação, claro, né? De uma forma bem simples, só para que a gente consiga entender como que eles funcionam, para que a gente consiga compreender o impacto deles na desigualdade social. Depois eu vou trazer vários exemplos mais famosos de como esses algoritmos perpetuaram realmente preconceito, discurso de ódio e alguns outros processos de desigualdade. E, após isso, eu vou trazer uma reflexão e não uma solução, porque solução não tem. É sempre um problema, né, a ser resolvido, mas algumas direções no sentido do direito, né? Vou falar um pouquinho da LGPD. Então, vamos lá. Então, o que são algoritmos, né? Como é que a gente vai entender o que são algoritmos discriminatórios se a gente não entender o que são algoritmos? Então, algoritmos nada mais são do que um conjunto de instruções que dizem ao computador como ele deve realizar alguma tarefa. Então, a gente pode, por exemplo, trazer aqui um bolo. Vamos explicar o que é algoritmo através de uma receita de um bolo. Então, a gente faz um input, que é colocar os ingredientes desse bolo no programa, né, que é onde vai ter o algoritmo, o software, no caso. Então, você coloca esses inputs, os ingredientes, que seriam o ovo, a farinha, o chocolate em barra, o chocolate em pó, eu não sei mais o que vai no bolo, açúcar, provavelmente. Enfim, você coloca esses ingredientes, que são os inputs, que seriam basicamente os dados, né? Aí você vai fazer o seu algoritmo, que vai dizer o passo a passo. Então, misturar os ingredientes, colocar no forno em tanta temperatura, por tanto tempo, até que você, ao final, vai ter o bolo, que é o resultado do algoritmo. Então, basicamente, o processo de um algoritmo, ele é basicamente como uma receita. São passos a passos, bem detalhados, de algo que deve ser feito para se chegar em um resultado. Tá, mas e como isso vai chegar na inteligência artificial? Porque o algoritmo é uma coisa mais simples, a inteligência artificial ela é algo um pouquinho mais complexo, né? Mas a ideia, ela é a mesma. Então, na inteligência artificial, esse passo a passo, ele vai tentar emular decisões do aprendizado humano. Então, o que ele vai fazer? A inteligência artificial, ela vai utilizar conhecimentos de estatística, probabilidade, lógica, linguística para desempenhar tarefas que usualmente seriam desempenhadas por nós, humanos, que exigem uma certa capacidade cognitiva. Então, um dos
primeiros exemplos de inteligência artificial que foram mais notórios foi quando o campeão mundial de xadrez, o Kasparov, perdeu para uma inteligência artificial. Ele era um campeão mundial de xadrez, né? Ele perdeu para uma inteligência artificial, a IBM Deep Blue, e foi a primeira vez que um computador conseguiu ultrapassar um humano em relação a um jogo lógico, né? Mais complexo. Então, basicamente, o algoritmo da IBM Deep Blue, ele foi programado para conhecer várias jogadas de xadrez, até que ele conseguisse prever o que o Kasparov fosse fazer e, enfim, superar as jogadas dele, ganhar a partida. Então, a inteligência artificial, ela pode se ramificar em duas formas. Então, a gente tem a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. O que seria inteligência artificial fraca? É a que a gente mais vê, é a mais comum. É quando a gente designa esse programa para fazer uma tarefa. Então, por exemplo, né, jogar xadrez. Então, você faz um programa especificamente para jogar xadrez. Porém, a gente também tem as inteligências artificiais mais fortes, que são, infelizmente, ainda aquelas coisas mais fictícias, né? Então, a gente pode pensar no Robô Mordomo, ou filmes como O Eu, Robô, ou até mesmo aquele filme do Arnold Schwarzenegger, acho que é Terminator, né? Enfim, a inteligência artificial, ela caminha a passos largos, mas ela ainda não chegou nesse aspecto. Então, toda essa história de evolução das máquinas, isso aí ainda é bem fictício, né? E é engraçado a gente pensar na inteligência artificial, porque ela foi se desenvolvendo ao ponto de que cada vez menos ela precisa do humano para conseguir realizar esse processo de, basicamente, emular o pensamento humano, né? Então, a inteligência artificial, ela ainda se ramifica em dois, que na realidade ela não se ramifica. Vamos pensar, tipo aquelas bonequinhas russas que vai uma maior e depois tem uma menor e outra menorzinha. Então, é como se essas duas técnicas, a machine learning e a deep learning, estivessem dentro da inteligência artificial. Então, a machine learning ela é um subcampo da inteligência artificial e a deep learning é um subcampo da machine learning. Então, como que funciona, a princípio, a machine learning? Ela vai criar algoritmos, ela vai criar essa sequência de passos que eles vão aprender com base em dados que vão ser colocados naquele input, como se fossem aqueles ingredientes do bolo que a gente falou. Então, se a gente for pensar na questão do tweet ali, que é o exemplo que está bem no meio do slide, seria como se você alimentasse a inteligência artificial com vários tweets e fosse ensinando para ela, destacando, olha, com relação a tweets ofensivos. Esse ponto, essa palavra aqui é uma palavra ofensiva. Quando o tweet se referir a esse tipo de linguagem, tem o potencial de ser ofensivo. E você vai meio que explicando para ela características que ela pode tirar dos tweets que mostrem para ela que esse tweet é ofensivo. Então, com o tempo, ela vai aprender a classificar o que é um tweet ofensivo e o que é um tweet que não é ofensivo. A gente acaba pensando que a machine learning é um processo muito longe da nossa realidade, né? Nossa, machine learning, inteligência artificial, mas a realidade é que todos nós colaboramos para algo da machine learning muito usualmente. Garanto que todo mundo já usou esse reCAPTCHA, né? Que está no cantinho esquerdo do slide. O que é o reCAPTCHA? Nada mais é do que uma ferramenta do Google de segurança, onde você, humano, que tem inteligência e capacidade cognitiva, vai selecionar dentro da imagem algo, dentro de várias imagens, algo que se destaca, né? Pode ser um carro, um barco, pode ser um sinaleiro. E o que acontece? Quando a gente faz isso, segundo o próprio site da Google, a gente está, na realidade, ajudando o banco de dados da Google, ajudando a machine learning da Google a aprender a reconhecer essas imagens melhor. Então, a gente vai ajudar lá no Google Maps, por exemplo, para favorecer o próprio algoritmo da Google. Então, o processo de machine learning, ele tenta aprender com os dados que vão ser lançados no próprio programa. E como que funciona isso, né? Novamente,
Então, lembrando, só para a gente já fazer o comparativo com a Deep Learning, aqui a gente coloca os dados, seleciona as características, isso é um processo humano, e a inteligência artificial vai aprender a separar, fazer essas classificações para qual ela foi programada. E qual que é a diferença disso para o Deep Learning? O Deep Learning é um processo mais complexo, ele utiliza a técnica de Machine Learning, mas é um pouquinho diferente. Então, o que ele faz? Ele utiliza redes neurais artificiais. Essas redes neurais artificiais, elas simulam neurônios humanos. Então, vão ter várias camadas dentro dessa inteligência artificial, e esses neurônios, cada um deles vai escolher uma característica que ele vai tentar aprender. Então, se a gente for pensar em tweets, por exemplo, palavras ofensivas. Aí outra camada vai pensar em temas ofensivos. E cada vez que essa informação for passando por esses neurônios, ela vai adquirir um certo viés, que vai ser basicamente as inferências que a inteligência artificial vai fazer, e ela vai adquirir um determinado peso, para ver se vai ser relevante ou não, porque a inteligência artificial vai tentar analisar. Então, ela vai passando por essas camadas, até que ela consegue aprender sozinha a distinguir o que seria, nesse caso, um tweet ofensivo e um tweet que não é ofensivo. Então, note que a diferença da Machine Learning para Deep Learning é que é uma maior autonomia da máquina. A máquina não precisa do humano, teoricamente, dizendo para ela o que é um tweet ofensivo e o que não é. Ela aprende sozinha com base em dados. Então, ela pega um grande número de dados e faz uma inferência. A professora Franciele tem uma pergunta. Claro. Amanda, querida, me desculpe interromper, mas eu não quero perder o timing. No começo dessa semana, eu li uma notícia, acho que todos vocês devem ter lido, que um pai, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele tirou foto da filhinha, do filhinho de 1, 2 aninhos, nua, para mandar para o pediatra. A criança tinha algum problema de pele, alguma coisa assim, e o Google reportou isso para as autoridades policiais informando pedofilia. Isso aí seria machine learning ou deep learning? Muito provavelmente, não tenho como te afirmar, até porque não tenho tanto conhecimento assim, muito provavelmente é uma questão de deep learning, né? Mas acho que mesmo com machine learning esse erro seria comum, porque um adulto tirando uma foto de uma criança sem roupa é uma atitude suspeita. Claro que dentro de um contexto faz sentido, mas a inteligência artificial não vai ter acesso a isso, né? Então, é aquela história, melhor pecar por excesso nesse caso, né? Mas interessante, Sim, eu não tinha visto esse caso. É que o Deep Learning e o Machine Learning, eles fazem parte do mesmo processo. A inteligência artificial é como se fosse uma bola maior a inteligência artificial, uma bola menor dentro da inteligência artificial, Machine Learning, e dentro das duas, o Deep Learning. Perfeito, obrigada, querida. Me perdoe pela interrupção, viu? Imagina. Às vezes eu não consigo ver quem levantou a mão, mas sintam-se à vontade para me interromper, tá bom? Então, um exemplo de Deep Learning, que é até a certo ponto, né, um avanço do que a gente viu lá atrás com o Kasparov, da inteligência artificial, é o AlphaGo. O Go é um jogo asiático, não é tipo um xadrez, ele é diferente. É um jogo com base em conquistas de território, que você vai colocando pedrinhas para conquistar o território do adversário. É um jogo bem complexo e para tentar desenvolver uma inteligência artificial que conseguisse ganhar de um campeão de Go, foi desenvolvida com base na Deep Learning e ela foi alimentada com vários jogos online de Go, porque as partidas de Go, de pessoas que são profissionais, que atuam profissionalmente no jogo, muitos deles começaram jogando online. Então, o sistema simplesmente alimentou, simplesmente como se fosse simples, né? Pegou todos esses dados, colocou dentro do algoritmo, e o algoritmo foi aprendendo jogadas de Go que fossem mais suscetíveis a terem sucesso. Então, esse algoritmo ele conseguiu, foi recente, acho que foi, agora não lembro, 2018, mas alguma coisa assim, 2020 talvez, conseguiu ganhar de um jogador de Go. O Go era um jogo bem desafiante assim, para a inteligência artificial, então foi visto como uma grande conquista. Tá, mas então, beleza. Então a gente tem
o processo do machine learning, a gente tem o processo do deep learning, e qual que seria o problema, teoricamente? O problema vem quando a gente começa a analisar o que seriam os algoritmos black box. Então, o que são esses algoritmos black box? Eles vêm de uma certa opacidade no sistema do próprio algoritmo. Então, considerando aqui aquele mesmo esquema que foi apresentado no início da receita do bolo, só que agora, em vez de a gente colocar ingredientes, vamos pensar que a gente coloca a Big Data. E o que é a Big Data? Ela é um grande conjunto de dados, como o próprio nome diz. E ela é feita do quê? Bem, de todos os dados que a gente coloca no sistema todos os dias. Então, a gente pode pensar que cada like que a gente dá no Instagram, cada matéria que a gente compartilha no WhatsApp, tudo isso gera dados. E todos esses dados, eles vão ser reunidos e para fazer uma análise para chegar no objetivo que o algoritmo tem. Pode ser de te oferecer uma propaganda, pode ser de te oferecer um filme na Netflix que esteja mais de acordo com o que, teoricamente, o algoritmo acha que você vai gostar. Mas também tem algumas repercussões que podem ser um pouco negativas, como a gente vai ver mais à frente. Então, a partir do momento que você coloca... Pode falar, professor Jefferson. Bom dia, professor Alexandre, bom dia, Amanda. Estou ouvindo aqui, interessadíssimo a sua apresentação. E quando eu vi a professora Franciele fazendo a menção dela ao caso de pedofilia que foi reportado acho que pelo Google, se não me engano, me ocorreu aqui uma questão muito interessante. A minha especialidade não é a área de crimes virtuais, mas essa questão do combate à pedofilia, propriamente dita, eu já tenho feito pesquisas e uma inquietação tanto das polícias quanto das big techs, que são parceiras, né, das autoridades policiais dos estados no combate à criminalidade virtual, é uma maneira eficiente de identificar criminosos, identificar material relacionado à pedofilia. E algumas tecnologias já foram desenvolvidas. Uma delas é através da catalogação de imagens tradicionalmente associadas à pedofilia, que já circulam uma rede há muito tempo, já estando catalogadas, elas têm uma espécie de identificador, como se fosse uma chave, que a partir do momento que elas são redistribuídas, elas conseguem ser identificadas. Só que essa é uma tecnologia que tem uma limitação muito grande, você só consegue detectar rapidamente as imagens que já fazem parte desse Big Data, né, desse banco de dados, essa base de dados de imagens pornográficas. E isso não é o bastante, porque naturalmente não alcançaria a nova pedofilia que vem sendo produzida, né? E daí surge a necessidade de você usar algoritmos mais sofisticados, né, de machine learning, principalmente deep learning, para fazer uma análise preditiva, né, do que seria uma imagem com características, né, com viés pedófilo. Eu lembro que a própria plataforma YouTube estava começando a restringir concurso de Miss Mirim. Sabe, é que nem aquele filme americano, me ajudem, que tem a menininha, Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. Então, associaram, né, esses concursos de Miss Mirins, de biquíni, de roupa de praia, etc., com uma atividade de pedofilia e chegaram à conclusão que, de fato, apesar desta atividade não ter nenhum viés relacionado à pedofilia, pedófilos estavam se alimentando de vídeos dessa natureza, fazendo edições, dando zoom, para alimentação, né, da satisfação da lascívia desses criminosos. E aí chegaram a cogitar proibir esse tipo de atividade dentro do YouTube, etc. Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com esse raciocínio? O combate de crimes virtuais, notadamente a pedofilia, ele exige uma análise do material que já foi produzido e que ainda circula na internet, na surface web e na deep web, mas ele também exige análise preditiva. E você só consegue fazer análise preditiva se você usar esses algoritmos de deep learning, né? E aí vem a possibilidade do erro, vem a possibilidade do viés da máquina não ser suficientemente bem treinado para identificar o que de fato é pedofilia do que de fato é falso positivo. E onde é que está o problema? Se você não tem uma supervisão humana rápida e eficiente, as consequências podem ser desastrosas. No caso do pai da criança, que a professora Franciele mencionou, ele teve toda a sua nuvem suspensa.
Imagina se é um profissional liberal que depende da sua nuvem para trabalhar, que depende, enfim, dos recursos informacionais disponibilizados pelas Big Techs. Imagina o cara com a vida digital dele travada por conta de uma investigação que ele não tem controle, que a dificuldade de se manifestar e se defender é complicada, né? O prejuízo que isso pode causar na pessoa, inclusive o próprio nome dele estar vinculado a uma situação dessa, né? A percepção que isso pode gerar e as consequências ruins por conta desse falso positivo. Então, tenho para mim que é inviável você ter simultaneamente soluções que envolvam deep learning, machine learning e 100% de segurança. Sempre haverá erro, sempre haverá falha. A grande questão é, existe um botão vermelho que um ser humano possa apertar para suspender, para revisar, para reagir rapidamente à possibilidade de um prejuízo, de um falso positivo, né? Essa é uma questão que eu deixo no ar. E a segunda questão... Não, pois não, professor. Não, fale, depois eu comento. Não, e aí eu vou esperar, quando eu vejo a Amanda falando sobre Black Box, eu vou deixar ela concluir o raciocínio dela, porque eu tenho outra questão que há 5 anos eu não consigo resolver. Talvez aqui a resposta apareça. Eu vou aguardar ela concluir o raciocínio do algoritmo de Black Box, porque aqui é uma questão que eu não consegui ainda enxergar uma alternativa, uma solução que concilie interesses aparentemente antagônicos. Obrigado, gente. Vai ser oportuno, mas eu também vou guardar minha provocação para daqui a pouquinho. Vamos ver essa parte aqui da Amanda. Amanda, a palavra é tua. É sempre muito interessante, né, estudar inteligência artificial, porque eu saí com menos certezas do que eu entrei. É incrível. Então, é realmente muito difícil esse processo principalmente do direito, ou da gente tentar regular algo com relação a uma tecnologia que muda e que avança tão rápido. Então, o que o professor Jailson falou com relação aos algoritmos black box, essa parte da supervisão humana, ela é muito importante, mas uma parte que eu vou trazer e que eu chamo muito a destaque na apresentação é a dificuldade de você entender como funciona um deep learning, até mesmo o próprio programador, de você entender como essa decisão foi feita. Então, você vai tentar lá contestar a decisão do Google Fotos, suspender a nuvem, isso vai pedir, por exemplo, uma explicação, talvez o Google não saiba te explicar como que o algoritmo chegou naquela conclusão. É uma foto de uma criança sem roupa, logo eu devo bloquear. Então, é um pouco complicado, porque todo esse processo, e é todo esse o ponto. Quando a gente tem algoritmos black box, quando a gente tem essa deep learning, a gente coloca essa quantidade imensa de dados que um ser humano não é capaz de analisar sozinho, e é por isso que a gente recorre ao computador, porque o ser humano ele pode ser superior em vários aspectos com relação ao computador, mas matemática e cálculo não é uma dessas nossas aptidões. Então, não tem como a gente conseguir analisar dados melhor do que um computador. O problema é que o computador, ele faz o que ele é programado para fazer, então ele vai desenvolver esses vieses. Não é porque o programador, pode ser que seja, mas não é necessariamente porque o programador é preconceituoso ou porque o computador é preconceituoso, mas sim porque as bases de dados que estão sendo colocadas dentro desse algoritmo, elas contêm um viés de discriminação, um viés de preconceito. Então, isso acaba sendo traduzido nos próprios resultados. E é a partir do momento que a gente não consegue entender como esse processo é feito, que é justamente a dificuldade, quando a gente usa técnicas de deep learning, a gente cria um problema. Então, como é que eu vou ter uma decisão que eu não sei como foi tomada, que eu não sei quais foram os critérios que foram utilizados, muitas vezes não sabemos nem direito quais foram os dados que foram utilizados, e como que a gente vai ter um resultado que a gente não sabe explicar? É justamente esse o problema do black box, é essa grande caixa preta, justamente nesse passo a passo, né, da receita do bolo, que a gente não consegue. É como se a gente começasse um bolo, a gente colocasse um monte de ingrediente, jogasse tudo numa caixa preta e saísse uma comida que a gente nunca viu na vida. É isso. O black box é basicamente isso. E qual que é uma das repercussões do black box? É uma mecânica chamada profiling, em português é perfilização. Então, o que seria o profiling? É quando a gente usa uma quantidade imensa de dados e a gente forma um perfil estereotipado de uma pessoa com base nessas decisões. As repercussões disso a gente vai ver mais à frente, mas basicamente você julga a pessoa pelo que pessoas como ela fazem, e não pelo que ela faz. E isso é muito perigoso. Além do profiling, a gente pode destacar também que esse grande volume de dados,
muitas vezes, né, e é esse todo o propósito da LGPD, a gente não sabe onde eles estão sendo colhidos e onde eles estão sendo aplicados. Então, a gente tem vários problemas que vão desde a coleta dos dados até como esses dados são utilizados e como esses resultados podem ser justificados. O professor Jair está com a mão levantada, mas eu não sei se ele já falou ou se ainda da outra vez. Tá tudo certo. Obrigado. Então, vamos começar a analisar os exemplos. Até já me baseando, inclusive, na própria apresentação do professor Jailson, que eu lembro que eu vi esses 2 exemplos na apresentação dele e eu não sabia disso e eu fui procurar para colocar na minha também. Então, o que seria a discriminação algorítmica? A discriminação algorítmica é quando a gente treina uma inteligência artificial, não necessariamente para ser preconceituosa, e no decorrer desse processo com que ela vai aprendendo, ela acaba se tornando preconceituosa. Então, 2 exemplos ilustram bem uma repercussão, vamos dizer assim, inicial desse processo. Primeiro é o chatbot da Microsoft, a TAI. Ela foi colocada só no ambiente mais tóxico que existe, que é o Twitter. Então, colocaram ela lá em 2016 no Twitter, e a intenção da chatbot TAI era ser basicamente, simular um adolescente que fala com gírias e basicamente bate papo com quem está ali no Twitter, né? Tanto através de mensagens diretas, quanto através dos próprios tweets dela. E daí, o que aconteceu? Largaram a coitada da TAI lá no Twitter e deixaram os usuários interagindo com ela. Em 16 horas, a TAI já tinha tweetado 25 mil tweets. Não, 25 não, 95 mil. Mais de 95 mil vezes. E ela já estava apresentando várias mensagens abusivas e inofensivas. E em menos de 24 horas, ela basicamente virou uma nazista. Então, tem várias menções lá dizendo que odeia feministas, né, como está aqui no próprio slide, que Hitler estava certo, né, completamente antissemita, sendo completamente racista com relação a mexicanos, com relação a pessoas pretas. Então, basicamente, a Microsoft teve que desativar a TAI, porque ficou inviável manter ela. E alguns meses depois, ela criou até mesmo outro chatbot, dessa vez que ele foi programado para evitar assuntos polêmicos, que se chama Zoom. Esse deu certo, não teve problemas. O ponto por mais que não tenha sido a intenção dos criadores em tornar a TAI, obviamente, racista ou antissemita, a partir do momento que essa inteligência artificial ela aprende com o que está sendo, os dados que estão sendo alimentados para ela, ela não tem como julgar isso está certo, isso está errado, porque a programação dela não tem esse viés, né, cognitivo, vamos dizer assim. Então, ela simplesmente assimila aquilo e reproduz. Então, o grande problema na questão de discriminação algorítmica é que, às vezes, a gente pode criar inteligências artificiais que tragam até um certo retrocesso, porque eles vão reproduzir preconceitos que a gente está tentando desconstruir faz anos. Outro caso que é interessante nesse quesito é o do Google Fotos. Então, o que aconteceu? O Google Fotos, como todos sabemos, ele organiza suas fotos por meio de certas etiquetas digitais. Então, ele coloca essas fotos em álbuns e classifica elas de acordo com etiquetas que a inteligência artificial pode achar que seja interessante na hora que você vai buscar. O problema uma pessoa preta tirou foto com outra amiga preta e o Google Foto classificou ela nada mais, nada menos como gorila. Então, a gente tem um certo problema aqui, né, quando o algoritmo ele não é treinado o suficiente para diferenciar um humano que tem uma pele escura de um animal. É, obviamente, um viés extremamente racista. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando o Google Fotos foi alimentado com vários dados, várias fotos, para que ele conseguisse identificar características que fossem proeminentes, ele não conseguiu fazer, provavelmente por uma falta de uma supervisão, ou até mesmo por uma falta de fotos o suficiente para que ele faça isso, ele não conseguiu diferenciar o humano do gorila. Ele provavelmente assimilou características que são semelhantes, né, nesses 2 elementos e classificou eles como iguais. Então, a gente tem, principalmente nesse aspecto, um problema muito grande com pessoas pretas, né? Teve um problema também logo no começo da pandemia com relação ao Zoom.
Então, o que aconteceu com o Zoom? O Zoom, ele tem aquela função de apagar o fundo, né? Acho que todo mundo já viu ou já usou essa função. E quando um professor branco foi fazer uma reunião com um professor preto, e os dois foram usar essa função, o professor preto notou que a cabeça dele foi cortada. Basicamente, o algoritmo do Zoom entendeu que a cabeça do professor preto fazia parte do fundo. Por quê? Novamente, porque não é alimentado com imagens de pessoas pretas o suficiente para que o algoritmo seja treinado a diferenciar a pessoa do fundo. O algoritmo vai acabar privilegiando quem já está em situação de privilégio. Normalmente são homens, brancos, héteros, enfim. Justamente esse é o problema. Mas tudo bem, né? Então, quer dizer, tudo bem não, né? Já começamos mal. Porém, essas são repercussões que, teoricamente, têm efeitos... Claro, é um discurso antissemita, é a propagação de um viés discriminatório, preconceituoso, mas tem como ficar pior? Tem como ficar bem pior. Então, alguns exemplos aqui de efeitos bem práticos de o que essa discriminação algorítmica pode fazer. Então, acho que um dos também que foi bem marcante, até porque tem um documentário na Netflix chamado Coded Bias, com relação a esse algoritmo de reconhecimento facial, foi o caso da Joy Buolamwini. Ela é uma pesquisadora preta do MIT e ela trabalha justamente com algoritmos de reconhecimento facial. E ela notou que o algoritmo ele tinha uma certa dificuldade de reconhecer o rosto dela. E quando ela colocou uma máscara branca por cima do rosto dela, o algoritmo reconheceu. Qual que é o problema aqui? O algoritmo ele não é treinado novamente o suficiente para reconhecer pessoas pretas. Por quê? Porque a base de dados é majoritariamente composta por homens, principalmente, e brancos. Então, ela começou a pesquisar mais a fundo sobre isso e ela notou, fez uma pesquisa com relação ao reconhecimento facial da Google, da IBM, da Microsoft, dessa Face++, que é uma empresa chinesa, e reconheceu e ela chegou à conclusão que o algoritmo de reconhecimento facial dessas empresas ele apresentava uma taxa de erro muito grande, principalmente quando se tratava de mulheres negras, que chega a 34,7%. Para vocês terem uma ideia, a taxa de erro quando se trata de homens brancos é 0,8%. Então, isso traz, claro, além do constrangimento, diversos problemas, porque a gente pode pensar num outro viés. Então, tudo bem, a gente vai usar o reconhecimento facial para entrar em casa, para liberar a tela do celular. É ruim, mas pode ser pior. E se for uma câmera que está buscando um suspeito na rua? E aí confunde a pessoa, tipo, como ele não é muito bem treinado, ele pode confundir uma pessoa preta com outra pessoa preta e classificar ela errado. Então, o problema do algoritmo nesse aspecto é as repercussões que ele pode ter se ele for utilizado de uma forma sem essa supervisão. Inclusive, nesse sentido, a Axon, que é uma fornecedora de câmeras de segurança para policiais, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, recentemente baniu o uso do reconhecimento facial nos seus produtos, justamente porque ela reconhece que a tecnologia não é capaz de conseguir distinguir diferentes tipos de rosto com relação à raça, gênero, e isso pode causar um certo problema. Então, mas isso é uma questão de treinar o algoritmo para que ele consiga reconhecer diferentes formas de rosto, diferentes cores, diferentes, enfim, gêneros. Tem como ficar pior? Sim, ainda tem como ficar pior. A Amazon utilizou um algoritmo recrutador que tinha como base de dados funcionários antigos da Amazon. Então, basicamente, ela alimentou, porque a grande vantagem dessas Big Techs é que eles têm uma base de dados imensa, então eles conseguem fazer algoritmos com os dados da própria empresa, eles não precisam comprar a base de dados, eles mesmos já têm uma base de dados muito extensiva. Então, a Amazon usou a própria base de dados dela, dos seus funcionários antigos, para tentar fazer uma seleção de novos funcionários. Ela não programou o algoritmo para diferenciar gênero. Então, basicamente, o algoritmo era cego com relação a gênero. O que aconteceu com esse algoritmo? Ele começou a privilegiar homens em detrimento a mulheres. Por quê? Porque por mais que o algoritmo não tenha sido treinado para diferenciar homens e mulheres, ele começou a reconhecer padrões.
Porque o mercado de trabalho privilegia e privilegiava ainda muito mais antigamente a empregar homens. Então, o que acontece? O algoritmo começou a reconhecer nos currículos menções que fizessem ele saber que aquele currículo era de uma mulher e ele não dava vaga para mulher. Então, uma universidade com relação a universidade de mulheres, ou alguma menção ao gênero no currículo, ele começou a discriminar arbitrariamente. Ele aprendeu sozinho a ser machista, ninguém precisou ensinar ele. Por quê? Porque a base de dados que alimenta ele é machista. A Amazon até tentou corrigir o algoritmo, mas ela não conseguiu e ela teve que desativar ele. Então, é interessante notar como isso tem repercussões em outras áreas. Se a gente for pensar, por exemplo, em um algoritmo que pudesse contratar CEOs. Então, se você tem uma multinacional e você quer fazer um algoritmo que seleciona CEOs, se você for procurar no Google a palavra CEO, você vai achar, sei lá, uma proporção provavelmente de 100 fotos de homens brancos para 10 fotos de mulheres. Nem vou falar de mulheres pretas, porque daí realmente fica ainda mais complexo, né, achar esse tipo de representação. Então, o que o algoritmo vai acabar fazendo? Ao analisar currículos de antigos CEOs, novamente, ele vai aprender a ser machista meramente porque a base de dados que alimenta ele é machista. Então, é bem complicado, porque muitas vezes não é nem a intenção do programador, mas como o professor Jailson falou, no processo de Deep Learning, a gente acaba não tendo essa supervisão humana, o algoritmo acaba aprendendo sozinho. Outro exemplo que é bem interessante, bem preocupante, é o Compass, que é um algoritmo utilizado nos Estados Unidos para tentar ajudar juízes a entender qual seria a probabilidade de certo criminoso ser reincidente. O que aconteceu com o Compass? Bem, como imaginado nessa altura da apresentação, o Compass ficou racista. Então, ele basicamente apresentou uma probabilidade muito maior de que pessoas pretas sejam reincidentes. Assim como ele taxava réus brancos frequentemente como menos perigosos. Então, o Compass, novamente, assim como o exemplo da Amazon, por ele ser alimentado com uma base de dados que tem um viés de um cunho racista, ele acabou se tornando racista. Não que ele necessariamente tenha sido programado para isso. A gente vai ver uma repercussão do Compass lá na frente, depois quando eu falar um pouquinho de propriedade intelectual. Mas o algoritmo chegou a ser processado com relação a isso por ter acusado injustamente um réu. Acusado não, né? No caso, ele era criminoso de fato, ele foi condenado, mas enfim, com relação à probabilidade de reincidência. Além disso, por mais que não seja no viés de desigualdade social e sim de desigualdade econômica, tem uma discriminação algorítmica que eu acho muito interessante também, e essa ela é bem pervasiva, porque ela se ramifica em vários meios e é meio difícil você entender onde seus dados foram coletados para ser utilizados nisso, que são os e-scores. Esses e-scores são principalmente utilizados nos Estados Unidos, e qual que é a ideia deles? É dar uma nota, tipo o score do Serasa, vamos pensar no score do Serasa, é tipo aquele score do Serasa, ele te dá uma nota que diz qual que é a probabilidade de você contrair um empréstimo e pagar. Então, esse score ele também é utilizado com relação a avaliar financiamento de faculdade e também pode ser utilizado até mesmo para analisar vagas de empresa. Então, a pessoa às vezes não quer contratar alguém que ela acha que não tem uma certa responsabilidade financeira, vamos dizer assim. Então, esses e-scores, eles basicamente fazem aquela técnica chamada profiling, né? Tanto o algoritmo da Amazon, tanto o Compass quanto os scores usam aquilo que a gente comentou no slide anterior com relação ao profiling, que é fazer uma estereotipação da pessoa que eles querem analisar com base em um conjunto de dados de pessoas que, teoricamente, agem como ela. Então, você meio que tira a individualidade na análise do indivíduo para analisar ele como um conjunto, o que, obviamente, cria generalizações bem perigosas. Então, esses e-scores, eles basicamente medem o comportamento do cidadão e isso claramente traz um problema
muito evidente que é um ciclo vicioso de pobreza. Então, a partir do momento que você diminui as oportunidades de pessoas pobres a contraírem um empréstimo ou a ascenderem economicamente, você está basicamente condenando elas a ficarem na posição que elas sempre estiveram. Então, é um problema muito grande com relação à desigualdade também, tanto econômica quanto social. Tem como ficar pior? Talvez tenha. Desculpa, gente, estou com um pouquinho de tosse. Um dado que eu achei muito interessante durante as minhas pesquisas foi com relação ao Tinder, ao Grindr, que é basicamente um Tinder voltado a homens gays, e o OkCupid, que é basicamente um Tinder também. Então, esses aplicativos, segundo uma pesquisa da Noruega, esses aplicativos, eles compartilham dados com relação à orientação sexual das pessoas que o utilizam. E qual que é o problema disso? O problema é que se uma empresa tiver acesso a esses dados e, por algum motivo, o empregador, ele mesmo não quiser contratar alguém que seja gay, ele pode se utilizar desse dado para discriminar o empregado, né? Para não deixar esse empregado ou ascender na empresa, ou até mesmo conseguir a vaga. E obviamente, isso é um problema muito grande, porque a gente vem tentando sempre diminuir esse processo de segregação na hora de dar emprego para pessoas marginalizadas. Então, a partir do momento que você tem esse dado e você pode utilizar esse, principalmente sem a devida transparência, novamente, caracteriza mais um retrocesso do que, teoricamente, um avanço. E qual que é o problema também com relação a esses dados do Tinder? Recentemente, a Rússia pediu que o Tinder compartilhasse esses dados com relação à orientação sexual com o governo russo. E por mais que a Rússia ela não condene a homossexualidade, ela tem, desde 1993, uma lei que proíbe propaganda homossexual. Na realidade, o que eles chamam, né, de qualquer propaganda que faça a promoção de relações não tradicionais. Então, novamente, é meio perigoso o governo russo ter acesso a quem é homossexual ou não. Mas isso significa que não é porque a Rússia não aceita propagandas com cunho LGBT que ela seja necessariamente anti-LGBT. Aí a gente tem o exemplo da Chechênia. A Chechênia, ela é eu não entendi direito como funciona, me desculpa, mas ela é tipo um território da Rússia. Ela pertence à Federação Russa. Então, a Chechênia, ela foi descoberta em 2017 que ela tem tipo meio que um campo de concentração para gays. Então, vazou algumas histórias de pessoas que conseguiram sobreviver e sair de lá, de que a Chechênia, as autoridades da Chechênia vão atrás de pessoas gays e, enfim, prendem elas e realizam torturas e até mesmo, às vezes, assassinatos de pessoas LGBT. Então, que aí só um comentário. No caso da Chechênia, a maior parte da população chechena é muçulmana. sim. Então, aí tem um outro aspecto que acaba sendo mais violento. Então, eles têm realmente um preconceito muito violento com relação a LGBTs, e se a Rússia e, consequentemente, a Chechênia tiverem acesso a esses dados, pode aumentar ainda mais a repressão de pessoas LGBTs. Tá, então a gente viu vários exemplos aqui de que os algoritmos podem ser preconceituosos. Vamos parar para refletir quais seriam, mais a fundo, os reflexos desses algoritmos discriminatórios na sociedade. Então, a gente pode parar para pensar de que, na realidade, esses algoritmos, novamente, eles fazem basicamente uma automatização do preconceito. Então, se a gente vem lutado há vários anos para se desvencilhar de preconceito de raça, de cor, de crença, de gênero, fica complicado quando a gente alimenta as inteligências artificiais com base de dados que são eminentemente preconceituosas. A gente tem que corrigir esses vieses para que isso não aconteça. Contanto, como que a gente vai fazer algo assim? Como que a gente consegue desautomatizar esse status quo? Então, se a gente já tem uma base de dados preconceituosa, a gente tem que... E a gente viu, como no caso da Amazon, que não adianta você retirar o viés, por exemplo, do gênero no início.
do processo do algoritmo, ele acaba aprendendo sozinho. Então, é meio complicado de pensar que a gente não está eliminando o preconceito, né? A gente está simplesmente delegando ele para a tecnologia e se eximindo dele. Que, principalmente quando a gente para pensar que esses algoritmos, principalmente esses black box, eles não têm uma determinada transparência. Então, o problema aqui é que a partir do momento que você pega um algoritmo como o Compass ou o recrutador da Amazon e você vai tentar contestar, vai ser difícil você obter uma explicação de por que ele chegou naquela decisão, porque às vezes nem mesmo quem programou esses algoritmos consegue chegar nessa conclusão, e como que ele fez isso. Então, fica difícil, principalmente porque se a gente for parar para pensar, de que esses algoritmos eles não são feitos também por uma pessoa, né? Eles são feitos por um grupo de pessoas. Então, se você pega, por exemplo, o Google, um algoritmo produzido para o Google, vai ter uma equipe, cada uma vai ser responsável por determinado setor desse algoritmo. Então, quando você vai tentar obter essa explicação, muitas vezes vai ser necessário uma força-tarefa para tentar entender o que aconteceu dentro daquela deep learning, talvez oferecer uma explicação, mas é difícil. Se é difícil para a gente, para os programadores, também não é tão fácil quanto a gente imagina, porque como eles analisam dados, que é uma quantidade de dados muito grande, fica difícil entender quais são os processos que ocorreram dentro daquelas redes neurais que eu expliquei lá no começo. Então, Então, a gente analisou os algoritmos, entendemos que eles podem ser discriminatórios, e como é que a gente pode mudar isso? Bem, do ponto de vista da computação, primeiro, formar equipes mais diversas, né? Então, se você for analisar o Google em 2016, menos de 10% dos trabalhadores do Google envolvidos com inteligência artificial eram mulheres. 2,5% da força de trabalho eram mulheres pretas. A Google não tem nem dados, pelo menos na época não tinha, de qual que era o percentual da sua força de trabalho de inteligência artificial com relação a pessoas LGBTs. Então, se a gente formar grupos de programadores com pessoas mais diversas, a gente vai ter uma probabilidade maior de conseguir enxergar esses pontos cegos, porque pessoas que são marginalizadas têm um tato maior para entender onde pode ocorrer esse processo de discriminação. Então, essa seria uma das saídas. A outra saída, no sentido da própria computação, seria realizar mais testes, buscando, inclusive, achar esses vieses. Testar de propósito para ver se o algoritmo vai ser machista, vai ser racista, e a partir do momento que esses vieses forem aparecendo, você ir mitigando eles. Mas e na área do direito? O que a gente pode fazer? Então, a gente tem nesse âmbito a LGPD. Bem, primeiro vamos começar pelo profiling. O profiling é aquela medida de estereotipar pessoas de acordo com o que o grupo de pessoas próximas a ela fazem. A profiling, ela não é necessariamente proibida pela LGPD. Diferente, a LGPD, ela usou como base a General Data Protection Regulation, que é basicamente a LGPD da União Europeia. A União Europeia, nesse ponto, ela proíbe o profiling. A LGPD não. Mas a LGPD condena decisões automatizadas que podem ter um viés discriminatório. Então, mas mesmo assim, não há proibição do profiling. É interessante notar também que o profiling não necessariamente vai ser uma prática condenável por todos os países. A China institucionalizou o profiling desde 2014, porque a China tem um sistema de crédito social digital, onde ela categoriza e taxa comportamentos dos seus cidadãos como positivos e negativos e condiciona isso a certos acessos a algumas políticas públicas ou alguns benefícios. Então, por mais que existam alguns países, como o Brasil, a União Europeia, que estejam preocupados com a utilização desses dados dessa forma perfilizada, a gente vê que a China, por outro lado, ela, na realidade, não só aderiu à ideia, como quer utilizar. Aqui também é importante destacar que, por mais que os Estados Unidos não institucionalize isso, ele usa bastante. Então, os e-scores que eu falei lá atrás, eles são amplamente utilizados nos Estados Unidos, principalmente para financiamento de faculdade ou contrair empréstimo. Então, é curioso ver como uma prática dessa, ela é, inclusive, incentivada, né, por potências como a China e como os Estados Unidos. Mas o que a LGPD oferece para a gente combater essas medidas?
Então, vou destacar aqui 2 princípios que eu achei interessantes da LGPD, que podem auxiliar no possível combate a esses algoritmos. Então, primeiro, a transparência, que é o direito do consumidor de ter informações claras e precisas e facilmente acessíveis sobre os dados deles que estão sendo utilizados. Assim, você consegue minar justamente tanto a perfilização quanto a utilização discriminatória desses dados, porém essa transparência ela é muito complexa, primeiro pela questão do Big Data, né? A gente, sempre aquele li e concordo, a gente acaba não prestando muita atenção nisso, e principalmente por aquele processo que eu expliquei agora há pouco, com relação aos algoritmos black box. Então, toda a opacidade no processo de decisão, que é difícil até mesmo para os próprios programadores explicarem, acaba tornando esse princípio da transparência um pouquinho nebuloso quando a gente vai analisar essas decisões de algoritmos mais discriminatórios. Outro princípio que é interessante nesse viés é que a própria LGPD traz a não discriminação. Então, a LGPD trata dela como a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. O que isso quer dizer? Significa que a LGPD condena qualquer algoritmo que traga justamente vieses racistas, vieses machistas, homofóbicos, mas ela não está colocando nessa mesma classificação a discriminação positiva, que seria, por exemplo, a política, né, de cotas para pessoas pretas. Então, é interessante até pensar nessa repercussão, essa possível repercussão da não discriminação, de tentar, talvez, corrigir o viés desses algoritmos com uma discriminação positiva, atribuindo um peso diferente para tentar equiparar as decisões desses algoritmos. Além disso, existem dois direitos que podem ser derivados da LGPD. Primeiro, o direito à explicação, que não está explicitamente exposto à LGPD, mas há referências doutrinárias a ele, e também o direito à revisão, que está disposto no artigo 20. Então, o que seria o direito à explicação? O direito à explicação, ele é decorrente diretamente do princípio da transparência. Então, ele trata justamente de limitar a utilização desses dados a decisões que possam ser explicadas. A gente vai usar isso com base no artigo 20, que é o mesmo artigo que dá origem ao direito à revisão, tentando argumentar nesse ponto de que, com base na transparência, a gente tem que ser capaz de explicar essas decisões, senão a gente vai, consequentemente, desfavorecer pessoas que já são marginalizadas. Então, a ideia aqui é tentar fazer com que a empresa, com que o controlador, né, que é a pessoa que faz o tratamento desses dados, possa propiciar uma explicação de como o algoritmo chegou nessa conclusão. Claro, né, que ao longo da explicação a gente já viu que o direito à explicação ele tem uma falha muito grande, que é justamente o algoritmo black box. Se você não consegue explicar, como você vai ter o direito à explicação? Mas aí a questão a gente deveria permitir que algoritmos que a gente não consegue nem explicar como funcionam tomem decisões nesse nível? Então, é um pouco complexo parar para pensar que talvez a gente esteja criando algo que a gente não tem como mensurar e nem responsabilizar. Então, é importante, e já está pontuado na LGBT, que é relevante saber como esses dados foram usados e como essa decisão foi tomada. Além disso, o direito à revisão está diretamente mesmo escrito na LGBT, e ele até prevê a realização de uma auditoria. Então, o que seria o direito à revisão? O direito à revisão, ele seria, basicamente, revisar essas decisões tomadas em busca de compreender qual foi a decisão que lesou determinado consumidor, né? Então, o direito à revisão, ele pode, de acordo com o artigo 20, ele pode ser realizado uma auditoria para verificar quais são os aspectos discriminatórios no tratamento desses dados. Assim como o direito à explicação, ele tem aquele problema da opacidade do algoritmo, né, com relação ao algoritmo black box. O problema do direito à revisão, então, o maior problema do direito à explicação, além da opacidade, é de que ele não está diretamente exposto na LGPD. O direito à revisão, ele está. Só que, segundo a medida provisória
869 de 2018 não precisa necessariamente ser uma pessoa natural que faça a revisão desses dados. Ou seja, eu posso colocar um algoritmo para decidir se o algoritmo foi discriminatório. Entende o problema? Por que se eu estou contestando o viés discriminatório de um algoritmo, o que me faz crer que o outro algoritmo também não vai ter um viés discriminatório? Então, a gente acaba criando um problema que pode tornar o direito à revisão um pouco inócuo. A não ser que medidas para que esse algoritmo seja neutro sejam tomadas. Mas, como a gente já viu, muitas vezes essas medidas às vezes, não são o suficiente. Além do direito à revisão, qual é a outra ferramenta que a LGPD oferece para que a gente possa combater os algoritmos discriminatórios? Só um momento. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, esse relatório ele é conduzido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive a LGPD saiu, se não me engano, em 2018, com vigência em 2020, acho que foi isso, né? E esse relatório ele foi feito por esse órgão, a ANPD, em 2021. Então, é um relatório que, basicamente, traz como se fosse medidas de potencial impacto aos dados que serão usados. Ou seja, quais são os riscos desse algoritmo ser discriminatório, nesse viés que a gente está analisando. Então, esse relatório ele é bem útil. Eu dei uma lida no modelo dele, que está... Se você até digitar o nome dele, você acha o modelinho dele fácil ali no Google. Eu achei interessante que ele traz justamente vários potenciais riscos que o algoritmo pode ter, mas eu não vi nada que traga com relação ao processo. Então, até por uma questão que a gente vai tratar mais à frente de propriedade, logo após agora aqui, de propriedade intelectual, você não tem a necessidade de explicar o processo que o algoritmo toma. Então, novamente, fica difícil você contestar algo que você não sabe como foi feito. Então, além disso, não há uma obrigação das empresas realizarem esse relatório. A não ser em dois casos, que são duas exceções lá com relação à segurança pública, esse relatório ele só vai ser realizado se a ANPD pedir. Então, novamente, né, por mais que a LGPD busque realmente a proteção dos dados dos consumidores, a gente vê que quando chega em matéria de deep learning, existe um problema muito grande de você conseguir ter uma explicação, conseguir entender como esse algoritmo funciona e possivelmente responsabilizar alguém por isso. E qual que é um dos grandes problemas também, tanto da LGPD quanto da tecnologia, de uma forma geral, né? É a propriedade intelectual. Então, o problema aqui é que, por exemplo, o direito à explicação, né, ou até mesmo a transparência, já que ela deriva, né, desse princípio, ela encontra limites na própria legislação. Então, você vai ser transparente à medida que isso não infrinja segredos de negócio e segredos industriais. O que isso significa? Propriedade intelectual. Então, a base de dados que alimenta o algoritmo que tá contido dentro do software, né, o programa do computador, esses dois elementos eles são protegidos por propriedade intelectual. A base de dados é protegida por direito autoral, assim como o software também pode ser protegido como patente, e o que é considerado pior nesse aspecto, quando a gente analisa nessa questão de segurança, o segredo industrial. Então, o que acontece? As empresas elas podem se eximir de dar essa explicação a fundo quando isso impacta, teoricamente, no que seriam as vantagens competitivas dela. Então, imagina quanto que vale uma base de dados do Google, da Amazon, do Facebook. Imagina quanto que vale os algoritmos deles. É óbvio que eles não vão querer liberar esse tipo de informação. Então, há um certo entrave quando a gente vai buscar esses direitos, porque não pode esbarrar na propriedade intelectual desses algoritmos. Isso, obviamente, restringe um pouco o poder de explicação, né, ou o poder de revisão que a gente pode obter. Algumas alternativas na doutrina é realizar uma explicação específica daquela decisão, ou trazer algo mais segmentado, mas é um pouco complicado porque a empresa claramente vai alegar que aquilo traz uma desvantagem competitiva, porque a partir do momento que você libera essa explicação, outras empresas concorrentes podem ter acesso a ela também e utilizar isso para aprimorar o próprio algoritmo delas.
ou, enfim, corrigir esses vieses para que elas não tenham esses vieses. Então, acaba sendo até uma questão de concorrência desleal, né? E teve já algum caso onde essa transparência dos algoritmos foi comprometida pela propriedade intelectual? Teve, nos Estados Unidos. Aquele algoritmo Complex de reincidência, ele foi objeto de um processo. Então, a empresa que produziu ele, né, a Northpoint, que é a desenvolvedora do software, o software Compass, ela foi processada pelo Eric Loomis, que teve a pena judicial aumentada por causa do algoritmo, tendo visto que o juiz utilizou o algoritmo para fundamentar a sentença dele. E o que aconteceu? Ele exigiu, pelo processo, acesso ao código-fonte desse programa. O que é o código-fonte? É justamente essa parte de programação que está ali contida, onde tem esse passo a passo realizado pelo algoritmo. É onde está o cerne, basicamente, do que seria a propriedade intelectual quando a gente fala de algoritmos, de programas de computador. E o que aconteceu? Quando ele pediu o acesso a esse código-fonte para entender o porquê que o algoritmo tomou essa decisão, essa permissão ela foi negada pela justiça americana, justamente porque ela acolheu a tese da empresa de que o algoritmo estaria protegido por segredo industrial, logo não poderia ser disponibilizado para o réu. Então, é interessante notar aqui que, além dos entraves da própria tecnologia, a gente tem entraves que são intrínsecos da própria economia, né? Até porque vantagem em questão de desenvolvimento, atualmente, é uma questão de você ser líder de tecnologia. Então, você produzir tecnologia e não proteger ela pode ser extremamente prejudicial com relação ao próprio desenvolvimento do país e dessas empresas. Então, mas ao mesmo tempo, além... veja, só uma observação aqui, veja dessa decisão em que houve o processo contra a empresa, só que a decisão do juiz, que se baseou nesse caso, ela é uma decisão livre também. Você podia discutir a própria decisão do juiz. Ela utiliza-se de algo preconceituoso, que pode vir a ser preconceituoso, não que ela seja intrinsecamente, mas que... Então, é um problema curioso esse, que ela vai... Vejam, nós tentamos dar solução a alguns problemas. O que eu quero dizer é o seguinte: nós tentamos dar algumas soluções a alguns problemas ligados a essa rede de dados, que nós também não conseguimos resolver no nosso cotidiano, porque é uma repetição. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela atua dentro de um determinado patamar, mas ela não atinge a questão central do problema, de quem fez, como fez e por que fez. Mas essa é uma repetição nas outras questões. Enquanto você estava trabalhando, quando você comentou da derrota no computador, né? É um jogo lógico, né, de xadrez. Aí eu fui ver no conceito, entrar na metafísica, o conceito de vida. No dicionário você vê aqui: vida significa existência, vem do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante e comum aos seres organizados. É um período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Você está vendo que o conceito de vida ele é propositadamente neutro no que nós nessa criação da vida artificial. Veja, eu sei que o teu tema é a questão dos preconceitos, mas ela resbala em uma questão da própria metafísica. E ao resbalar, o que nós tentamos? Nós tentamos dar conta de uma coisa que nós não damos conta, não nos damos conta do nosso próprio cotidiano. E nós vamos repetir essa mesma experiência
na questão da vida artificial. Criamos, ela é algoritmo, cara, tudo bem, mas o nosso caso, nós vamos ter o nosso próprio DNA, que também é o código de dados, não deixa de ser um código de dados. Então, é uma repetição curiosíssima a respeito disso. O Marcos tem um comentário aí, por favor, professor Marcos. Eu não sei se eu deixo para o final. Eu vou jogar aqui e aí Amanda... Oi? Esse é o final, pode falar, professor. Não, então conclua mesmo e aí eu falo. Pronto. Thank you. A ideia era justamente essa, era trazer um pouquinho dessa introdução ao que é uma inteligência artificial e como ela pode afetar lutas que são históricas já com relação a preconceito, ao combate da desigualdade social. Então, é interessante a gente notar que, como a gente não resolveu esse problema como humanos, agora as máquinas que a gente cria acabam, como o professor mesmo falou, replicando problemas que a gente já vem combatendo há muito tempo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Gostaria de me desculpar pela tosse, está meio complicado, mas estão aí. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor. Professor Marcos, então, eu também tenho. Daí eu vou fazer a minha pergunta e o professor Jailson também tem a segunda parte da pergunta dele. Professor Marcos. Que bom que o Jailson está aí. Eu estava vendo essa apresentação e falei assim, caramba, como eu queria que o Jailson estivesse aqui, como eu me sinto culpado de não ter lembrado a ele, mas então ele está aí, eu não vi a lista direito. Que maravilha. Bom, eu acho até despiciando eu falar então agora, sabendo que o Jailson vai ter coisas para falar. Então, eu até vou deixar um dos meus temas de fora e só comentar o seguinte, né? A Amanda estava falando da questão da propriedade intelectual, e aí ela falou uma coisa que eu sei que não é o foco da apresentação dela, né? Mas ela falou da questão da patente de softwares, né? E essa é uma discussão muito grande em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, é mais comum, né, você ter realmente patente de softwares. E aqui no Brasil, se você fizer, é interessante, o INPI tem uma equipe fantástica assim, para você fazer consultas, né? E se vocês fizerem, como eu fiz já para artigos que eu estava escrevendo, enfim, consultas a eles sobre como é que está a questão de patente de software no Brasil, né? Porque, em princípio, o software no Brasil é protegido por direitos autorais, né? Então, mas a lei de direitos autorais, a lei de patentes, ela diz o seguinte: não são patenteáveis, aí vem os programas de computador em si. E aí, o que significa esse em si? Tá? Então, discute-se há anos, né? E aí, em princípio, você está dizendo o seguinte: o programa de computador isoladamente, ele não pode ser patenteado. Ele poderia ser patenteado se ele fosse parte de uma invenção. Mas mesmo em relação a isso, a coisa é bastante complicada. Porque, veja, se eu invento, sei lá, um novo chip de computador, né? Se eu faço alterações nesse chip, depois eu vou fazer alterações na parte de patente para, eventualmente, fazer uma patente de modelo de utilidade em relação àquela melhoria e tudo mais. Agora, software é uma coisa que você mexe o dia inteiro, né? Quando você desenvolve um software, toda hora você está encontrando um bug novo, uma coisinha para melhorar a segurança, para melhorar isso, para melhorar aquilo. Então, o software ele pode, ao longo de um ano, sofrer 20, 30, 40 modificações pequenas. E como é que fica isso perante a propriedade intelectual? Se você protege como direito autoral, é moleza. Cada modificação que você faz está protegida por direito autoral e você não precisa registrar, não precisa fazer nada. Agora, se você está considerando aquilo ali como uma patente de invenção, aí você tem um problema sério. Você vai entrar com um pedido de modelo de utilidade para cada alteração que você faz no software, né? Então, enfim, a patente de software é algo complicadíssimo. E aqui no Brasil, não resolvido ainda. Existe um lobby muito grande para ampliar a possibilidade de patentes de programas de computador no Brasil, e existe um lobby muito grande dos juristas
daqueles que realmente estudam a fundo o assunto e que são contra essa patente. Então, era só esse comentário. Eu tinha uma outra questão sobre Estados Unidos e Europa, mas eu não vou entrar nisso. Um dia eu e a Amanda sentamos para tomar um café e conversamos a respeito. E com o Jailson convidado. Professor Luiz Alexandre também, por favor, não está excluído, tá bom? Gente, um grande abraço a todos. Bom sábado. Amanda, parabéns, viu? Muito obrigado aí por nos brindar com um tema tão interessante. Imagina, Obrigado, professor. professor Obrigada a Marcos. você pelas considerações. Essa questão da patente do software ela é realmente complexa, né? Porque ele não é patenteável. O algoritmo ele não é patenteável justamente porque ele basicamente ele é uma expressão. Ele até é considerado meio que análogo a uma operação matemática, né? Mas a partir do momento que o software se alia ao hardware, então a gente pode considerar uma invenção. Mas se você for parar para analisar, não é meio óbvio que vai ser analisado ao hardware, porque sem a aplicação ao hardware, que são as peças de computador, não tem como ele ter a própria funcionalidade dele. E aí fica meio complicado, porque ao mesmo tempo que eu particularmente acho a patente do software algo um pouco condenável, a alternativa dela, quando não há espaço, que é o segredo industrial, ela é ainda pior, né? Então é um pouquinho complicado. Professor Jailson, a sua pergunta. Eu não sei se é uma pergunta, professor Luiz Alexandre, ou se é um desabafo. Mas, em primeiro lugar, bom dia, meu querido amigo, professor Marcos, né? Tê-lo aqui me deixa mais seguro que eu serei corrigido caso, a partir de agora, eu fale alguma bobagem. Porque a minha inquietação tem muito a ver com propriedade intelectual. Amanda, sua apresentação é fantástica. Você consegue pegar um tema complexo, difícil, ardido, né, e dar um viés muito informativo, muito leve. Então, parabéns pela abordagem, né? Um conteúdo muito interessante, muito verticalizado, mas com uma abordagem tranquila, leve, agradável. Né? Parabéns. A minha inquietação, professor Luiz Alexandre, quando a gente fala de algoritmo, quando a gente fala de revisão, a gente necessariamente tem que fazer essa abordagem à luz de diversos microsistemas. Então, a gente tem o CDC, tem o próprio Código Civil, que fala sobre boa-fé, que fala sobre dever de informação, obrigações pós-contratuais. E aí a gente tem do outro lado, como o professor Marcos mencionou, os direitos autorais, né, a lei de propriedade intelectual, de direitos autorais, a própria lei de software, que não pode ser ignorada, né, que é uma legislação antiga, uma legislação dos anos 90, ou seja, no momento, uma década em que a internet comercial no Brasil ainda estava, né, crescendo, é o início do crescimento geométrico da internet, né, do comércio eletrônico no Brasil, que é um fenômeno que tem uma geração só, isso tem 25 anos, né, esse fenômeno de comércio eletrônico e da maneira como nós conhecemos no Brasil. Pois bem, onde é que eu quero chegar nessas premissas? A minha inquietação é que a gente insiste em resolver problemas novos, de uma realidade totalmente disruptiva, utilizando a luneta dos marinheiros do século XVII. Enxergamos novos problemas com óculos embaçados, né? E aí eu vejo, por exemplo, eu estava pesquisando esses dias e escrevendo sobre essa questão que envolve direito autoral, patenteamento de propriedade intelectual direcionada à tecnologia da informação e da comunicação. E hoje a maioria dos grandes investimentos que estão sendo feitos são em startups voltadas à tecnologia da informação e da comunicação, até pela facilidade de você dar a escala, né, a esse modelo de negócios e muito rapidamente você poder transformar uma startup num unicórnio bilionária, né? E tudo isso se baseia em tecnologia da informação e da comunicação, consequentemente se baseia em algoritmos altamente sofisticados, feitos talvez pelas mentes mais brilhantes da nossa geração. Tudo isso tem um custo. Aliás, fazendo um parênteses aqui, uma das dificuldades de grandes empresas de tecnologia é manter motivada essa turminha de gênios, porque em muito pouco tempo eles ficam milionários e se desestimulam da atividade, passam a colecionar Porsche, passam a querer velejar pelo mundo e não querem mais saber da atividade. Ou seja, esse é um mercado extremamente rico, extremamente capitalizado hoje, né, por grandes financeiras, grandes grupos de investimento. E tudo isso gira em torno de muito dinheiro que é investido em ideias que às vezes prosperam, às vezes não prosperam.
eventualmente, alguma ideia brilhante, algum algoritmo associado a uma determinada solução, a um determinado aplicativo, enfim, vinga e isso se torna uma mina de ouro extraordinária, até que surja uma nova tecnologia. Pois bem, dito isso, a grande riqueza, né, o novo petróleo, está no algoritmo e na sua possibilidade de explorar essa ideia comercialmente a partir da proteção dada pela propriedade intelectual. E quando a gente precisa, e quando dá ruim, quando dá tela azul, quando estoura um sinal vermelho, quando sai uma notícia na BBC dizendo que o professor negro e o viés discriminatório não intencional e as ações da empresa baixam, despencam, alguém tem que explicar. Só que para explicar, você tem que avaliar uma questão intestinal que ninguém quer mexer. Inclusive porque aí está o mapa do tesouro. Você não quer abrir isso para a concorrência. Você vai abrir o seu código-fonte? Aliás, o professor Marcos mencionou, achei muito interessante, que no Brasil o INPI ele registra, né, softwares, ele registra tecnologia. Só que esse registro significa você submeter o código-fonte. Tudo bem, é criptografado, é bloqueado, tem hash, até para a questão de, eventualmente, se for preciso discutir quem é o autor daquela tecnologia, vai ser necessário analisar esse código-fonte. Mas ninguém quer entregar voluntariamente a receita do algoritmo, ninguém quer entregar o código-fonte porque a riqueza está no código-fonte. Então, para você ter essa explicabilidade, primeiro que, como a Amanda colocou muito bem, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque quando você desenvolve uma tecnologia sofisticada, isso é fruto de muitas empresas, muitas pessoas trabalhando em diversas regiões do mundo que sequer falam. A linguagem universal é a linguagem da programação, do desenvolvimento, né, de algoritmos, mas são pessoas que trabalham sob perspectivas diferentes, ideias diferentes, e tudo isso, quando se junta numa, entre aspas, torre de Babel, gera uma solução, mas que ninguém tem uma visão holística. Cada um entende do seu departamento, da sua peça do quebra-cabeça de 1000 peças. Né? E quando você perde direito à revisão, você precisa colocar no microscópio esse algoritmo. E isso significa uma vulnerabilidade, inclusive, desses dados serem compartilhados indevidamente e gerar uma prática anticoncorrencial, porque, afinal de contas, muito dinheiro, muita energia, muito tempo foi investido para você chegar àquele sucesso. Então, a minha inquietação, e eu encerro aqui, é como é que você harmoniza o direito à explicação, visando a segurança, a não discriminação, os princípios estabelecidos no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na LGPD, etc., com a garantia que o investidor precisa dos investimentos que ele faz para desenvolver essas tecnologias que precisam ser blindadas, né, contra os olhares curiosos, inclusive da concorrência. Ao mesmo tempo que a gente precisa assegurar que haja um interesse econômico relevante para o investimento dessas novas tecnologias, dado que, tirando o que é ruim, as novas tecnologias, de maneira geral, são muito positivas para o desenvolvimento econômico, social e assim por diante, né, dadas as conquistas que nós temos usufruindo a partir das soluções criadas pelas Big Techs. Né? Isso é inegável. Tem um lado ruim, sim, a gente se dedica muito ao lado ruim, mas também não podemos ignorar as externalidades positivas que a gente colhe a partir do desenvolvimento bilionário dessas novas tecnologias. Então, a minha inquietação é essa. Como é que harmoniza o interesse das grandes empresas que desenvolvem essas soluções e que querem proteger o seu capital intelectual com os princípios, né, da nossa legislação? É isso. É só isso. Só. Novamente, né, até ainda indo no raciocínio do professor, não é nada mais do que um problema antigo sobre outra perspectiva, né? Me lembra muito as discussões que eu li sobre acesso de medicamento com relação à propriedade intelectual. É bem semelhante, né? Como é que você concilia o bem-estar de uma pessoa com a vantagem econômica que a empresa e a competitividade que ela quer e, obviamente, ela precisa ter. Na doutrina, a única alternativa que eu li que pareceu razoavelmente interessante, mas que mesmo assim é complexa, seria delegar essa explicação e a proteção dela à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, talvez, por meio do relatório, fazendo um relatório mais refinado, exigir essa explicação quando houver um viés discriminatório e trancafiar isso lá dentro da NPD. Mas mesmo assim, não sei, né? Porque muita gente já recorre ao segredo industrial justamente para não ter que abrir a essas informações, que é uma das vantagens do segredo industrial com relação à patente. Então, é meio complexo porque não se acha muito uma alternativa, né? Inclusive, um problema bem semelhante ao que eu estou tentando fazer na dissertação.
As coisas que a gente... Eu acho que o professor Marcos tem a solução desse problema, porque é o nosso expert em propriedade intelectual, mas eu não confio na autoridade de dados. Eu como titular de uma tecnologia, não me sentiria confortável, né? O professor Marcos mencionou, você pode registrar as atualizações. Sim, um software é esperado que você atualize, faça patches, faça updates, né, correções, isso é esperado. E cada uma delas você pode registrar junto ao NPI, mas e os riscos, né, de você abrir a sua tecnologia, de você compartilhar dados? Quem que vai ter acesso, né, a isso? É que é meio complicado, né? Porque por mais que você queira dar a vantagem competitiva à empresa, você queira resguardar os direitos dela, acaba ficando meio injusto também ela ter posse de tanta informação e não soltar essa informação nem quando ela está sendo prejudicial. Então, é um equilíbrio muito difícil de manter. Mas aí eu faço agora o papel, na PUC isso é meio complicado, mas o papel do advogado do diabo, né? Vamos analisar, principalmente nós mais veteranos, né, jovens há mais tempo, o que era a nossa vida há 20 anos e o que é a nossa vida hoje. Eu lembro da minha época de graduação, eu, o professor Marcos, a professora Franciele, acredito que pegou essa etapa também, somos do tempo da pasta do Xerox. Somos do tempo que, para fazer pesquisa, tinha que ir ultramar, né? A minha frustração, professor Luiz Alexandre, foi ter ido junto com o professor Marcos, com o professor Fruto para Portugal. Passei um dia na biblioteca da Universidade de Lisboa e não achei nada que agregasse a minha tese. Nada. Foi uma frustração. Um espaço maravilhoso, tal, mas assim, de efeitos práticos, de aquisição de informação inédita, não tive. E 2 anos depois de estarmos na Universidade de Lisboa, o mesmo curso foi ofertado online, na plataforma Zoom. Então, antigamente, nos anos 90, anos 2000, para buscar o estado da arte, tinha que viajar, fazer estágio com professores de instituições estrangeiras para buscar o estado da arte. Hoje, graças à tecnologia da informação e da comunicação, isso não é mais necessário. Então, não pode ignorar isso. Estou trazendo só um exemplo acadêmico e muito recente. Estou falando de uma geração para cá. Eu sou da safra de 2001 da PUC, né? A melhor safra que a PUC já teve de graduação. Mas, assim, nós colhemos algumas dificuldades naquela época. A pasta do Xerox é só a pontinha do iceberg. Hoje, o estado da arte, da tecnologia... Veja, Amanda, quantas pesquisas você fez, né, de sites estrangeiros, de fontes oficiais primárias, via internet? Imagina se você fosse depender só de livro. Onde é que você ia chegar? Olha, eu não lembro a última vez que eu pisei na biblioteca para pegar o livro para fazer a pesquisa. Não, a biblioteca é um local assim, de meditação e de relaxamento, porque é silencioso. Porque para buscar informação... A minha tese, eu finalizei minha tese na pandemia. A pandemia, se não fosse a tecnologia da informação e da comunicação, com todas as soluções que existem e estão à nossa disposição, e aqui estamos usando uma delas, né, que foi catalisada durante a pandemia, nossa vida seria muito mais difícil. Aliás, a pandemia ela catalisou muito a tecnologia da informação e da comunicação. Foram 2 anos que produziram 10 anos de evolução tecnológica, de comércio eletrônico, de utilização de soluções tecnológicas para... Imagine se a pandemia tivesse acontecido na década de 1990, professor Alexandre. O caos que teria sido, sem home office, sem ensino remoto. Então, tudo isso é consequência de propriedade intelectual que foi produzida, enfim, e algumas acabam tendo falhas, vieses. A Amanda questionou a questão do software, né? Mas eu acho que a única vez que eu vi, a última vez que eu vi um software preso a um hardware foi num aparelhinho chamado calculador HP12C. Entendeu? Que é o único hardware que você usa que o software está blindado, bloqueado e que você não tem flexibilidade. Qualquer dispositivo que você use hoje, notebook, tablet, celular, smartphone, o que quer que seja, o software é uma escolha do cidadão de usar a solução que lhe convém. E, eventualmente, pode acontecer que essas soluções tenham limitações, né? Por situações não previstas, né? Por os vieses não intencionais. O problema é quando você não se sujeitou a isso, né? Como no caso dos Z-scores lá, que você basicamente quantifica o quanto a pessoa pode pagar uma dívida. Ela não pediu para ser quantificada assim, ela não pediu para ser perfilizada. Mas acontece, porque a partir do momento que a gente tem esses dados, é óbvio que a gente vai usar. E é claro que são realmente progressos incríveis. Eu pisei para ter aula de mestrado na PUC uma vez. Eu fiz tudo pelo Zoom. Então é incrível, né? O poder de acordar 10 minutos antes da aula, maravilhoso. Mas mesmo assim é meio complexo. Acho que a gente pode pensar para 2023, né, num outro painel aqui do NEAD, para debater sobre essa questão da possibilidade ou não de você ficar fora desses sistemas. Quando você fala de score,
é algo que involuntariamente nós somos jogados, né? E a questão que eu coloco para refletir em 2023, para pensarmos sobre isso, é até que ponto nós temos que implementar tecnologia, inteligência artificial, automatização, decisões automatizadas, apenas pelo fato de podermos fazê-lo, né? Eu, pessoalmente, defendo que a tecnologia só deve substituir o ser humano quando isso trouxer uma externalidade positiva sob o ponto de vista econômico, principalmente, mas também social. Eu acho que você não deve automatizar só por automatizar, só porque isso vai proporcionar, por exemplo, uma redução de custo de transação. Eu acho que Para a nem empresa, toda não vale a tecnologia... pena, né? Veja, o que eu vou falar agora pode até parecer contraditório para alguém que adora a tecnologia desde os 6 anos de idade, mas eu acho que nós não devemos implementar tecnologias pelo simples fato de podermos fazê-lo, mas apenas e tão somente como isso gerar benefício ao ser humano. O ser humano tem que estar no centro do debate. Se não trouxer algo benéfico para o ser humano, eu penso que a tecnologia não deve ser implementada. Vou dar um último exemplo, e estou falando demais aqui. Eu li essa semana, professor Luiz Alexandre, que a seca na Europa fez com que bombas que não explodiram surgissem no leito de rios. E eu achei inaceitável um oficial das Forças Armadas ter que se sujeitar a ir lá para desativar essas bombas. Porque o risco, por mais bem treinado que ele seja, é inaceitável. Eu penso que essa é uma situação, uma circunstância, que a bomba precisa ser desativada por um braço robótico, por um equipamento eletrônico, para afastar totalmente qualquer possibilidade de dano, de lesão à vida. Essa é uma situação que a tecnologia tem que estar presente. Aí a gente tem aquelas empresas, a Dynamics, né? Aquela empresa que faz os robozinhos que dançam, aquela coisa maravilhosa, que é genial. É um robozinho daquele que tem que ir lá desarmar a bomba, não um oficial das Forças Armadas. O oficial ele pode fazer outras atividades, trabalhar no corpo de engenharia, pode trabalhar com outras... O talento dele deve ser direcionado para outras atividades. Agora, por outro lado, eu não acho que faça sentido você realizar determinados processos de automatização, inclusive de tomada de decisões, como envolve o e-score, etc., recrutamento, etc., pelo simples fato de isso gerar, por exemplo, uma redução de custo. Por quê? Porque quando você gera essa redução de custo, simultaneamente você gera possibilidades de erros, de falhas, que podem gerar consequências negativas para os seres humanos. Então, na minha leitura, a adoção ou não de novas tecnologias deve ser avaliada a partir do impacto que isso gera para o ser humano, principalmente a possibilidade de produzir efeitos perniciosos, efeitos negativos. Mas não é assim que acontece. Esse é o desejo. Pois é. Hoje eu recebi veja aqui, é impossível, disse Orgulho. É arriscado, disse a experiência. É sem sentido, disse a razão. Tente, suspirou o coração. É uma coisa interessante, porque por que nós fazemos? Por que nós fazemos? O que você trabalha é uma perspectiva de fim, mas não é esse o motivo. Por que se escala uma montanha? Porque ela está lá. Por que isso vai ao final do mundo? Porque eu posso. Isso que marca o ser humano. O ser humano não vai pensar o que vai ser melhor para os outros seres humanos. Não é essa a perspectiva da construção. E quando a Amanda tem um dilema interessante, mas ela vai descobrir a solução do dilema, ela vai ler um pouco mais do Kant, vai ler um pouquinho do Spinoza, da questão da ética, e para fazer a chacota, ela vai trabalhar com Leibniz. Tá? Vai trabalhar com Leibniz, porque daí você vai conseguir fazer exatamente o momento atual. Embora Leibniz seja lá atrás, mas ele tem uma perspectiva que para você vai ser muito útil. E você vai conseguir uma explicação, ou não uma explicação que seja, talvez, a explicação de todo mundo, mas você vai ter uma base filosófica para poder chegar a um caminho. E no teu tema, talvez seja interessante, porque necessariamente você vai ter que trabalhar com uma ética. Então, você vai trabalhar com o Spinoza. Mas você também... Lembra que eu sugeri para você vários autores, e você começou a descobrir melhor o Kant. O Kant é um cara religioso. E é interessante essa perspectiva, porque se nós olharmos... Eu não sou tão religioso assim, mas se nós olharmos a perspectiva,
se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós vamos repetir nas nossas criações a nossa mesma questão. Vai ser feita a nossa imagem e semelhança. Sempre vai ser a nossa imagem e semelhança. Então, com as perspectivas de erros e de acertos. O nosso código-fonte, o nosso DNA, que nós estamos tentando marcar o que faz, o que impulsiona, viu que a dificuldade do conceito de vida é algo complexo. O conceito de vida, hoje, ele esbarra em outras linhas, tanto que é um conceito em aberto. Mas você vai encontrar uma solução na tua questão. Eu aqui já estou antecipando. Você vai achar no Kant, no Spinoza, com a questão da ética, e vai achar, claro, depois quem vai voltar isso são os filósofos atuais. Nós temos alguns filósofos atuais que retomam alguma discussão relativas a isto. Mas Wittgenstein, talvez um pouquinho, mas nesses três você consegue uma solução bem interessante. O Marcos queria falar alguma coisa. Marcos? Sim, eu não vou aparecer aqui porque eu estou de roupão, mas vocês estão conseguindo ver aqui o livro? Sim. Ah, tá. Então, Amanda, para a pergunta sobre como se resolve essa salada toda, dá uma lidinha, se você não encontrar, tem lá na biblioteca da Uninter, e aí a gente consegue você pegar emprestado, as 12 primeiras páginas desse livro daqui, Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, Antônio Manuel Espanha. Esse livro, eu acho que se você ler as 12 primeiras páginas, para essa área de estudo que você escolheu, eu não estou só pensando em doutorado, etc. e tal, mas para essa área de estudo que você escolheu, ele mostra uma coisa que está na cara da gente e a gente não percebe, né? Nós pensamos que o direito ele é feito pelo Estado. E, basicamente, o que ele mostra é que a maior parte do direito, do dia a dia da gente, e aí envolve muito essa questão da vida da gente em rede, embora ele não trate muito dessa questão de vida em rede, nem lembro se ele trata da vida em rede, mas o fato é que ele mostra que muitas coisas são resolvidas através de regras não codificadas, né? Aí, através de comunidades, cada uma delas com as suas próprias normas, né? Porque, assim, eu não vejo como, a não ser através de um grande totalitarismo, a gente consiga resolver os problemas que você trouxe através de uma lei internacional, uma norma internacional, ou através de um sistema de se usar a norma internacional mais rigorosa ou a menos rigorosa, ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que a gente vai ter que pensar em outras soluções. Eu não tenho a solução, né? O Jailson me provocou, eu não tenho, nem para propriedade intelectual eu não tenho. Agora, em outubro, né, eu vou apresentar aqui um trabalho sobre metaverso, e aí eu vou trazer um pouquinho disso daqui. Mas é só uma provocação, como diria o professor Luiz Alexandre. Não quero convencer ninguém de nada, porque eu mesmo nada sei, tá? Mas leia a apresentação desse livro, as 12 primeiras páginas, 12 ou 14 primeiras páginas. Se você tiver preguiça de ir lá na Uninter, eu transformo em PDF e te mando, tá bom? É isso, gente. Minha filha tá ligando, eu vou lá conversar com ela. Amanda, grande abraço, obrigado por essa manhã maravilhosa aí que você nos proporcionou. Imagina, professor. Obrigado a você pelos comentários. Bom, obrigado, Marcos, Jailson. Parabéns, Amanda. Eu realmente... o mundo que você nos convidou, nos instigou, ele é extraordinário. E algumas questões vamos trabalhar juntos, né, para o desenvolvimento disto. Então, agradeço a tua apresentação. Antes de fazer o encerramento, conclamo, aproveitar que está o professor Jailson, que eu ainda não cheguei a comentar. Então, no dia 21 de outubro, renovo o convite, das 15 às 18 horas, nós teremos uns seminários do NEAD,
em que vai se estudar, vai se apresentar o estado da arte, tanto da parte ligada aos PIBICs, aos TCCs, então aos TCCs, aos PIBICs, aos mestrandos e aos doutorandos. E os professores doutores vão tecer comentários, vão tecer comentários sobre o trabalho. Mas o trabalho é voltado para a graduação, que o pessoal da graduação possa acompanhar o que nós no NIAD fazemos. A professora Franciele também está convidada, que possam acompanhar o que nós no NIAD fazemos já há 23 anos. E é uma questão de renovação. E também eu cumprimento que até outubro, o final de outubro, nós devemos estar com o Instituto. E o Instituto ele vai trabalhar principalmente, a ideia é com cursos de curta duração, mas ajudar a vocês que estão terminando o mestrado, que estão terminando o doutorado, a dar oportunidade. Então, nós vamos trabalhar com um grande público com esses cursos de curta duração. Então, eu consigo matar 2 coelhos com uma só cajadada. Dar oportunidades para vocês, que vocês consigam, com isto, ter uma remuneração, que nem sempre é fácil entrar nas universidades, e ao mesmo tempo, que nós possamos crescer todos juntos. Então, esta é a ideia, do porquê nós estamos fazendo esse instituto. Claro, vamos estar vinculados à PUC, o NIAD vai sempre estar vinculado à PUC, mas também aqui nós teremos uma nova possibilidade de crescermos juntos. Loren, tem alguma coisa a dizer? Nós temos nosso próximo encontro vai ser dia 17, né? Por favor. Isso, dia 17, com a Júlia Fiore, né, nossa ex-monitora. Ela vai falar sobre a defesa comercial, análise comparativa da aplicação das medidas anti-dumping pelos países membros do Mercosul, né? Vai ser um tema bem interessante. Isso, acredito que seja a tese de mestrado, né, dela. Isso, a dissertação de mestrado, é o trabalho dela. Tá Então, certo. estão todos convocados. Então, Amanda, outra vez, agradecer a tua belíssima apresentação, cumprimentar a todos e desejar que tenham um excelente final de semana e um feriadão grande aí, que nós vamos aí, vamos ver se depois do feriado vamos voltar renovados. Tá bom? Pessoal, hoje é sábado. A vocês, o nosso brinde. Ailson, que bom revê-lo. Marcos, que bom saber estar aí. Professora Franciele, professor Eduardo. Pessoal, um forte abraço a todos. Até dia 17.